Em 1916, durante a Primeira Guerra Mundial, o romeno Tristan Tzara espanta o mundo com mais uma vanguarda, o dadaísmo, ou Dada, a mais radical e menos compreensível de todas as vanguardas. Durante a Primeira Guerra Mundial, a Suíça, mantendo-se neutra no conflito, recebe artistas intelectuais de todos os pontos da Europa. Abrigando-se em Zurique, alguns desses fugitivos da guerra reúnem-se no Cabaré Voltaire, ponto de encontro e espaço cultural onde nasce o movimento dadaísta. Criado a partir do clima de instabilidade, medo e revolta provocado pela guerra, o movimento Dada pretendia ser uma resposta à nítida decadência da civilização representada pelo conflito. Daí provém a irreverência, o deboche, a agressividade e o ilogismo dos textos e das manifestações dadaístas. O dadaísmo vem para abolir de vez a lógica, a organização, o olhar racional, dando à arte um caráter de espontaneidade total. A falta de sentido já é anunciada no nome escolhido para a vanguarda. Segundo o próprio Tzara, Dada não significa nada. O principal problema de todas as manifestações artísticas está, segundo os dadaístas, em almejar algo impossível, explicar o ser humano. E em mais uma afirmação, Tzara decreta: a obra de arte não deve ser a beleza em si mesma, porque a beleza está morta. Os dadás entendiam que com a Europa banhada em sangue, o cultivo da arte não passava de hipocrisia e presunção. Por isso, adotaram a postura de ridicularizá-la, agredi-la e destruí-la. Muitas foram as atitudes demolidoras desses artistas, noitadas em que predominavam palhaçadas, declamações absurdas, exposições inusitadas, além dos espetáculos relâmpago, que faziam de improviso nas ruas, em meio a urros, vaias, gritos, palavrões e a total incompreensão da plateia. Quanto às obras artísticas, especificamente a pequena produção do dadaísmo suíço, mas o movimento foi reforçado pelas montagens e colagens do Max Ernst, que utiliza diferentes materiais, e pela técnica do ready-made desenvolvida por Marcel Duchamp, com a qual é satirizado o mito mercantilista da civilização capitalista. A técnica do ready-made consiste em extrair um objeto do seu cotidiano e, sem nenhuma ou com pequenas alterações, atribuir-lhe um valor. Ficaram famosos certos objetos, como um urinol de porcelana, uma roda de bicicleta enxertada num banco, um rolo de corda, uma ampola de vidro, um suporte de garrafas, todos elevados à condição de objetos de arte. Na literatura, o dadaísmo caracteriza-se pela agressividade, pela improvisação, pela desordem, pela rejeição a qualquer tipo de racionalização e equilíbrio, pela livre associação de palavras e pela invenção de palavras com a base na exploração apenas de sua sonoridade. Em seu último manifesto, Tzara diz que o grande segredo da poesia é que o pensamento se faz na boca. Para orientar melhor seus seguidores, ele cria uma receita para fazer um poema dadaísta. Embora muitas das propostas dadaístas pareçam infantis aos olhos contemporâneos, é preciso levar em consideração o momento em que surgiram, em uma Europa caótica e em guerra. Insistir na falta de lógica e na gratuidade dos acontecimentos talvez não fosse um absurdo, mas um espelho crítico de uma realidade incômoda. O movimento surrealista tem início na França, a partir da publicação do Manifesto do Surrealismo em 1924, de André Breton. Diversos pintores aderem ao movimento, interessados nas propostas de Breton, que, tendo sido psicanalista, procura unir arte e psicanálise. Duas são as linhas de atuação do surrealismo em seu início: as experiências criadoras automáticas e o imaginário extraído do sonho. Fortemente ligado às artes visuais,
O surrealismo é uma vanguarda interessada em adquirir o maior conhecimento do ser humano. Seus seguidores pretendiam, por meio da valorização da fantasia, do sonho, do interesse pela loucura, liberar o inconsciente humano, terreno fértil e ainda muito pouco explorado. O fascínio pelo inconsciente, por todas as formas que vão além da realidade, objetiva aproximar os surrealistas da teoria psicanalítica de Freud. Os surrealistas veem a teoria de Freud como um sinal de que há muito a ser descoberto sobre o ser humano. Eles acreditam que a razão não é o melhor instrumento para essas descobertas, porque ela ignora nosso universo inconsciente. Por isso, as manifestações artísticas que produzem são um desafio evidente à organização racional do mundo. E explorando os limites do real, estudando a loucura, os sonhos, os estados alucinatórios e outras manifestações do inconsciente, os surrealistas produzem uma arte de impacto que chega até nossos dias nas telas de Salvador Dalí, Miró e René Magritte e outros artistas. O grande nome da literatura surrealista é André Breton. Em 1924, ele publica em Paris o Manifesto do Surrealismo, em que define o espírito e os objetivos da nova vanguarda. Na literatura, a liberação do inconsciente deve ser alcançada com o auxílio da escrita automática. O resultado desse processo é sempre um texto em que as relações lógicas não servem de apoio para o leitor, porque as imagens criadas não encontram equivalente no mundo conhecido. E privado das bases racionais de análise, não resta ao leitor outra saída, a não ser entregar-se ao universo do sonho proposto pelo texto. A sucessão de imagens apresentadas no poema de Murilo Mendes não permite que o leitor componha um único quadro racional em que possa perceber as relações lógicas entre as sequências. A atmosfera criada lembra o espaço do sonho, em que os acontecimentos totalmente não relacionados se apresentam encadeados, como se formassem uma sequência lógica.